Fechou 2016 e todas as previsões dizem que a gente vai ter uma inflação no pau da goiaba, ali dentro da meta 6,5%. Então, finalmente, a inflação começou a desacelerar. E no Brasil, uma inflação desacelerada é 6,5%. Tenta explicar isso para algum país decente. Mas, enfim, algumas pessoas estão me perguntando por quê. Vamos conversar disso. A primeira coisa, depois dos fatores pequenos, a primeira coisa que você tem que entender é uma crise econômica é inerentemente deflacionária. Okay? Durante uma crise econômica, o que você esperaria é ver preços caindo. Tanto que era assustador, é uma inovação pós-keynesiana, você vê crise com inflação ao mesmo tempo. Isso é uma coisa nova, isso é uma coisa estranha. Por quê? Porque numa crise você tem duas coisas. Primeiro, redução de demanda, menos pessoas estão consumindo, certo? Então, se menos pessoas estão consumindo e o mesmo número de coisas é produzido, o preço cai. Simples aí. E mesmo que a gente reduziu a produção 10%, mas o consumo caiu 20%. Então, por mais que você reduza a produção, se o consumo cair ainda mais, ferrou a casa. E nem sempre 10% de redução de consumo causa 10% de redução de preço. Às vezes 5% de redução de consumo é suficiente para cair o preço 20%. Depende do mercado, depende das situações, é uma coisa complexa. A segunda coisa é que uma crise é inerentemente deflacionária porque dinheiro está sendo destruído, ok? Se tem mais dinheiro, o dinheiro vale menos. O dinheiro é como qualquer outro produto. Essa é a diferença, uma das diferenças mais marcantes entre a Escola Austríaca de Economia. Não está tão bem enquadrado, né? Porque não dá para, eu preciso de uma lente que abra mais, mas enfim. A Escola Austríaca de Economia e as outras escolas de economia. A Escola Austríaca de Economia trata o dinheiro como qualquer outro bem. Você tem carro, você tem terra, você tem milho, você tem apartamentos e você tem dinheiro. Ele é um bem. Quanto mais existe desse bem, menos ele vale. Quanto mais pessoas querem esse bem, mais ele vale. Então, o que acontece? Por motivos de interferência governamental, o Banco Central e bancos comerciais, sejam eles estatais ou não, criam dinheiro. Okay? Eles podem criar dinheiro do nada e emprestar ele. Então, se mais pessoas estão tomando empréstimos, dinheiro novo está sendo criado. Ok? Então, uma economia boa, as pessoas estão tomando empréstimos, então mais dinheiro é criado. Numa economia ruim, as pessoas não estão tomando empréstimos e elas estão pagando os empréstimos delas. Ou pior, elas estão caloteando o empréstimo, então aquele dinheiro lá deixa de existir. Então a base monetária encolhe. É o que nós vemos na base monetária brasileira. Você vê até que o M2 caiu, uma coisa rara. Esse é um termo muito economês, você não precisa entender isso. Mas M0 é dinheiro físico, M1 é dinheiro e depósitos de maneira geral, M2 é monetário, M de monetário, monetary. M2 é mais um monte de coisa. Então, para o M2 cair, significa que muito dinheiro desapareceu. Não é só dinheiro físico, mas dinheiro em depósitos, dinheiro de poupança, dinheiro que foi destruído, dinheiro que foi pago para alguma coisa e não foi emprestado, a base monetária encolhe, se tem menos dinheiro, bom, então os preços vão cair, porque agora tem menos desse bem, então ele vale mais, então menos unidades de dinheiro são necessárias para comprar os mesmos produtos, o preço vai cair, certo? Então, numa crise econômica, todas as outras coisas sendo iguais, isso é uma coisa que é uma expressão que é utilizada muito em escola austríaca, certo? Se todo o resto fica igual, numa crise econômica, você esperaria ver deflação, você esperaria ver uma inflação negativa, ok? O fato que a gente viu durante a nossa crise uma inflação de 10% ou mais mostra o quanto o Brasil estava imprimindo dinheiro. Era pura impressão de dinheiro, porque assim, consumo não estava aumentando, as pessoas não estavam consumindo mais, estava tudo desacelerando, o crédito estava desaparecendo, e ainda assim a inflação estava lá. Claro, você tem reajuste de preços estatais, preços de energia, tal. Vamos conversar disso depois. Tá, agora, ainda assim você tinha aqueles empréstimos cavalares subsidiados fantásticos do BNDES, e daí alguém empresta isso e põe no banco, aí o banco empresta mais esse dinheiro, e daí a base monetária explode para crescer. Então, mesmo em 2014 e 2015, a gente vê uma inflação tão gigante, é um atestado da impressão monetária fantástica, cavalar, que aconteceu de 2011 para frente. É só que essa conta demora para ser paga, a conta demora para chegar. É que nem câncer de pulmão, certo? Você precisa fumar umas 2 décadas até o negócio chegar, mas ele chega. Então, é de se esperar isso. Sim, é o normal. Então, assim, ela desacelerou por causa disso? Sim. Se não fosse isso, ela seria muito maior? Sim. Agora, existem outros fatores. Só isso já dava para explicar, assim, de maneira geral. Agora vamos para fatores mais pontuais que explicariam essa deflação que a gente viu. O primeiro eu já meio que falei, mas vamos ressaltar de novo, o fim da farra do BNDES.
Governo Dilma... Na verdade, o fator é assim, chutar uma Dilma. É simples. O Lindbergh faria isso, tentou até fazer aquele negócio. Vamos perguntar o que melhorou com a saída da Dilma. A inflação caiu pela metade. Tá legal já, sabe? Os preços estão caindo, então as pessoas agora continuam ganhando mais ou menos a mesma coisa, mas os preços caíram, então na prática elas estão ganhando mais. Sabe? Só isso. Não sei, todo mundo tá ganhando mais dinheiro. Que tal essa? Mas, enfim, tenta debater com petista às vezes é difícil. Mas o fato é, acabou Dilma, mas acabou BNDES. Quer dizer, não acabou, mas foi reduzido muito brutalmente aquela farra de empréstimos subsidiados pelo BNDES. A gente tirou R$500 bilhão em seu nome, você que vai pagar essa trolha. R$500 bilhão de reais foi tirado em dívida pelo Tesouro, foi colocado no BNDES e o BNDES emprestou para empresários que agora nós vemos eram todos os amigos do governo, todos os amigos do lulopetismo, que aí pegavam esse dinheiro, conseguiam comprar as coisas, dava inflação e você pagava a conta via inflação. Então eles compravam a coisa primeiro, o preço dessa coisa subia 20% e você que se ferre porque ninguém achou. Não sei por que você acha que esse sistema foi feito tendo você em mente, ou pior, o pobre em mente. Foi o pobre que pagou essa conta, o troço inteiro, a festa inteira foi o pobre que pagou. Via BNDES, via inflação. Exceto o cara que conseguiu o primeiro emprego, né? Que trabalhava para aquele emprego inteiro. Ele até ganhou, o resto se ferrou. Mas enfim, você vê que é um sistema que serve para tirar do pobre e dar pro rico, né? Mas parou essa farra do BNDES. O BNDES agora devolveu alguma coisa na ordem de R$100 bilhões para o Tesouro. Então esse dinheiro não vai ser mais emprestado. Então não é base monetária expandindo, não é mais dinheiro sendo jogado. Então agora a base monetária encolhe. Então a inflação para. Bom, sim, o processo começou no meio de 2015, fim de 2015, e agora a gente está colhendo os resultados disso, especialmente quando o Temer deu o chega. Eu sou muito mais a favor da posição do Instituto Mises Brasil, que é assim, devolvam. As empresas que tomaram esses empréstimos que a gente vê aí subsidiados, ou seja, você pagador de impostos, está pagando para essas empresas para que elas tirem empréstimo abaixo da inflação. Você tirou esse empréstimo, devolva. Mas a empresa vai quebrar. Azar. Devolva. Não é seu. Mas enfim. Outra coisa, a queda do dólar. Bom, sim. Se a base monetária brasileira encolhe, ou seja, tem menos reais, e a base monetária americana continua se expandindo, então o dólar vai se desvalorizar em relação ao real, o real vai se valorizar em relação ao dólar. Então, o dólar cai, e como a gente importa um monte de coisas, desde trigo até química fina para fazer remédio, o preço dessas coisas cai a inflação. Simples. A segunda coisa também é que veio um monte de investidores de outros países, e eles usam dólar, então eles vêm aqui, vendem dólar, compram real, então o real valorizou. O intraday, né, o valor dentro do dia, do dólar, chegou a bater 4,22, agora está em 3,20 hoje 3,19. Então, a quedinha aí de 25% é saudável, ajuda, isso espirra na economia inteira. Você tem queda de energia, você tem a queda do preço de energia elétrica, e isso aí não foi Dilma. Você teve, de fato, uma crise hídrica, sim, que foi agravada pela política energética da Dilma, que não foi uma política energética, foi um tratoraço gigantesco, um tarifaço gigantesco, porque ela resolveu cagar o setor elétrico inteiro com aquela coisa de vamos baixar a tarifa, destruiu o setor elétrico. E agora que passou essa crise hídrica, clima, e passou a crise política, você tem uma estabilidade um pouco melhor, o preço da energia voltou a baixar, então isso melhora, baixa o preço das coisas e espirra para você. Não é 100% Dilma, mas tem a mandioca no meio. E a redução do preço do petróleo também. Você tem do preço do petróleo, que foi reduzido aí, mas também o preço da gasolina e do diesel, porque isso espirra pela economia inteira. Só o fato de que todos os preços subiram ao redor, mas ele não subiu tanto quanto, já é na prática uma redução de preço, baixa a inflação, afinal as coisas têm que ser transportadas. Isso também em parte pelo fato de que a Petrobras finalmente começou a se fatiar e privatizar um monte de coisa, baixa a alavancagem, baixa o endividamento deles, ou seja, eles não precisam cobrar tão caro na gasolina, tão caro no diesel, dá para subir um pouco menos do que a inflação, ou até dar uma reduzida, dá para parar de coordenar esses preços de uma maneira política, então beneficia todo mundo. Você teve o fim da bolha de imóveis, a bolha de imóveis afeta sim, porque afeta preço de imóvel, mas eu não compro e vendo, mas você aluga, e o preço do aluguel tem a ver com o preço
imóvel que foi comprado ou vendido. E se eles não estão vendendo, como de fato os imóveis não estão vendendo, baixa o preço dos imóveis, isso espirra na inflação. Se eu não me engano, nenhuma das grandes cidades teve uma inflação de real de preços, né? O preço subiu 4%, mas a inflação foi 6,5%, então na prática caiu 2,5%. Então isso espirra na inflação? Sim, claro. Baixa um monte de preços aí e também baixa o faturamento da empresa, baixa um monte de coisas, baixa preços, baixa inflação. E finalmente a gente tem aí China, você tem a China. Você teve sim uma desvalorização de commodities? Sim. Afeta os preços? Sim. Porque se essas commodities, mesmo que elas sejam exportadas, certo? Eles são demanda. Tem menos demanda dessas commodities? Tem. Então o preço delas vai cair. O preço delas vai cair internacional? Vai cair no nacional também. Então vai ajudar também a uma queda de preço. São um monte de fatores pequenos e a natureza deflacionária natureza natural de uma crise que naturalmente, de novo, pelo seu processo, baixa preços, é o que a gente esperaria ver. O fato que a gente vê ainda uma inflação se origina onde? Bom, no déficit do governo. É simples. O governo está rodando um déficit aí de R$500 bilhão. Aí você fala, Rafael, não era 130? Eu estou colocando os juros da dívida também. Quando você coloca os juros da dívida também, vai lá para R$500 bilhão. Aí da onde vem esse R$500 bilhão de reais? Bom, o governo empresta e imprime. Então ele empresta, ele emite um título, ele emite o título para o cara que está comprando, pega esse dinheiro aqui e joga e torra na economia, e para pagar isso ele imprime dinheiro, ele cria dinheiro do nada, com a nova dívida e paga juro para o cara. Então isso é um processo inflacionário, certo? Se o governo zerasse o seu déficit de R$500 bilhão que ele está imprimindo novos todos os anos aí, e vai imprimir pelos próximos anos, essa inflação reduziria? Sim. Para baixo de zero? Talvez sim, é possível. Mas ainda assim a maior inflação vem... A maior fonte de inflação ainda é o déficit governamental, mas a gente consegue esconder isso com essa conversa de déficit primário. Foi só 170 bilhões de reais de déficit. Ainda tem os 400 bilhões de reais que a gente vai usar para pagar juros e dívida e amortização e tudo mais. Mas isso a gente não conta para as pessoas. Daí todo mundo acha que tá tudo mais ou menos bem, quando tá, na verdade, muito, muito, muito pior. O Brasil já passou de 4 trilhões de dívida aí soberana e vai a muito além. Já falei isso previamente em outros vídeos, vou voltar a falar também. Agora, assim, isso abre espaço para o Banco Central baixar a taxa de juros. Hoje a gente vai ter ainda... Eu tô gravando isso no dia 11, pode ser que quando eu lanço isso já tenha saído o número, não sei, mas hoje o Copom, o Comitê de Política Monetária, está se reunindo para baixar a taxa de juros do Banco Central, e eles vão baixar entre 0,5% e 0,75%. É esperado que eles baixem a taxa de juros do atual 13,75% para 10,75% no fim do ano, vai baixando ao longo do ano, e em 2018 e 2019 pode baixar também. Assim, essa análise inteira não conta influência internacional. Okay? Porque o Brasil é dominado por influência internacional. Se der uma crise na China, der uma crise na Europa, der uma crise nos Estados Unidos, como deve acontecer em 2017, no mínimo na China e nos Estados Unidos, aí o jogo muda. Aí o jogo muda, essa previsão toda vai para o espaço, mas também aí é outra análise que eu quero fazer eventualmente, mas não vai ser nesse vídeo. Então, o Banco Central baixando esses juros, a inflação volta a queimar. Fazer o quê? O que o Banco Central deveria fazer? Bom, abolir a taxa de juros. Simplesmente falar, nós não vamos mais regulamentar a taxa de juros, porque isso é só um controle de preço, certo? É como se o governo tentasse controlar o preço da carne, do leite, do carro, do que o raio que o parta. Ele tenta controlar o preço do dinheiro e causa um monte de problemas econômicos que também cria ciclos econômicos. Mas a galera do canal já sabe isso, e quem é novo, eu vou falar isso em outros vídeos também, tem vídeos passados também. Mas o que eles deveriam fazer é parar de manipular isso. Eles não vão fazer isso, então não adianta entrar muito nessa discussão, mas o que você deveria esperar é uma queda de juros, e eles vão tentar manter o negócio em 4,5%, que é o meio, é o meio da banda de meta de inflação, o que ainda é inflação pra caramba, cara, porque 4,5% é uma inflação ferrada, você tá perdendo 4,5% do seu patrimônio todo ano. Só isso, não, antes era 10 ou 6, agora é 4,5%, devia ser 0. Inclusive, fazendo só um comentário final, se você não tivesse um Banco Central imprimindo dinheiro como a gente tem, se você só tivesse um padrão ouro, ou bitcoins, ou enfim, você veria uma deflação. Seria normal a coisa, todo ano haveria uma queda de preço, certo? Porque digamos que a gente tem um padrão ouro,
e a quantidade de ouro fica mais ou menos estável. Ela cresce com o tempo, mas é muito pequena, ok? Muito menor, o crescimento é muito mais lento do que o aumento de produtividade. Então, você tem uma certa... A quantidade de ouro vai subindo um pouquinho, então você tem mais ou menos a mesma quantidade de moeda, certo? Mas a produtividade está aumentando, porque está aumentando. A mecanização, robótica, tecnologia, tudo tá baixando o preço das coisas, porque é isso que o capitalismo faz. O capitalismo é um sistema econômico, um sistema social que tende a colocar todos os preços para zero, ou o mais próximo de zero possível, como por exemplo, você está pagando nada por esse vídeo, você está pagando a internet, mas você não está pagando nada por esse vídeo, enfim. Isso aqui, anos atrás, custaria uma fortuna gigantesca, isso que você está tendo aqui. Então você ia ter a economia naturalmente, o capitalismo naturalmente baixando preços, e mesmo que a inflação de moeda fosse um pouquinho, né, a expansão de base monetária fosse um pouquinho, todo ano a gente teria uma queda de preços, e aí ela aceleraria ou desaceleraria. Isso seria o normal. Mas não, porque a gente tem o advento do Banco Central, a gente tem inflação. Agradeço o governo o fato que você paga o imposto inflacionário todo ano, onde os detentores de título da dívida e os primeiros credores, né, a galera que tira empréstimo do BNDES, ganha e você paga essa conta. Mas keynesianos dizem que se não fosse inflação a gente teria colapsado. Fantástico. Enfim, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.